A gente está vivendo numa era de jogos digitais, inúmeros lançamentos todos os anos. Ultimamente, diversas empresas gigantescas estão querendo uma fatia desse mercado que já se provou ser muito lucrativo, mas somente para aqueles que realmente sabem o que estão fazendo. O problema é que esse mercado parece ser algo muito variável e difícil de prever. O motivo normalmente está ligado ao tempo de desenvolvimento de um jogo. Normalmente, para um jogo sair do papel e chegar nas telas, leva anos de desenvolvimento. Ou seja, uma ideia que pode parecer ótima naquele momento, ela pode acabar estando saturada quando finalmente tiver criado forma. O melhor exemplo que eu consigo pensar agora em relação a isso foi o estouro dos jogos de Battle Royale depois do sucesso de Fortnite. Uma leva de jogos surgiu do absoluto nada, todos com a mesma proposta e pouquíssimo diferencial. A ideia acabou ficando saturada muito rápido, mas não mais rápido do que a queda desses jogos. Enfim, onde é que eu quero chegar com tudo isso? Eu fui em busca de respostas. Eu precisava entender o que estava acontecendo com a indústria. E na verdade, o que eu descobri foi algo até que bem reconfortante. E talvez, se assim como eu, você for uma pessoa com uma visão um tanto negativa em relação à indústria de games hoje em dia, bom, pode ser que eu consiga mudar um pouquinho a sua perspectiva até o final desse vídeo. Antes de começar, de fato, você precisa entender uma coisa. Normalmente, jogos de serviço têm dois lados: a ascensão e a queda. O período de ascensão é aquele momento em que tudo é novidade, onde vários streamers começam a falar do mesmo jogo, o jogo começa a receber várias atualizações, novidades, enfim, é o momento festa daquele jogo. Enquanto que a queda é quando o jogo para de ficar em alta, o número de jogadores começa a cair e as atualizações começam a ficar desinteressantes. Normalmente é aquele período que parece que o jogo está respirando por aparelhos e a qualquer momento ele pode ser desligado. Quando o jogo para de dar lucro, sabe? É um momento triste, ninguém gosta desse momento, mas todo jogo de serviço vai passar por isso um dia. Tudo tem começo, meio e fim, isso é um fato. Agora você aí deve ter notado que eu não falei sobre o meio. Antes da ascensão e da queda tem todo um caminho para se percorrer e para fins demonstrativos a gente vai chamar esse caminho de jornada. A jornada talvez seja a parte mais importante de qualquer jogo. A ascensão, ela é sim algo maravilhoso de se vivenciar. Jogar um jogo que está em alta faz você se sentir parte de algo, faz você sentir que tá vivendo um evento junto com outros diversos jogadores, mas a jornada, meu amigo, essa daí também não tem igual. Ainda que o hype não seja o mesmo, vão ter outros momentos de ascensão, assim como também podem haver momentos de queda durante a jornada. E o que molda a jornada de um jogo e, consequentemente, o seu tempo de vida são as escolhas por trás da empresa do mesmo. Veja, uma única decisão errada pode afetar anos de desenvolvimento. Esse modelo de negócio é algo tão arriscado que algumas empresas tentam lucrar o máximo possível justo no momento de ascensão do seu jogo. É aqui que vemos os passes de batalhas, conteúdos exclusivos com timers na tela te avisando que o tempo tá acabando, que se você não comprar agora, pode ser que você não tenha mais essa oportunidade. Isso tudo cria uma FOMO nos jogadores, e eu tenho certeza que você já está familiarizado com esse sentimento. Conteúdos separados por temporadas fazem com que o jogo mascare a quantidade de jogadores ativos. Alguns podem estar jogando o jogo porque realmente gostam, enquanto outros só estão lá por simplesmente medo de perder o conteúdo novo. É um ciclo vicioso e um tanto desgostoso, mas é importante você reconhecer esses sinais e os jogos que utilizam dessas táticas para, bom, basicamente se manter longe delas. Vai por mim, é pro teu bem. Essas táticas, elas estão se tornando mais comuns em jogos de serviço. E a boa notícia é que isso também as torna mais fáceis de serem identificadas. E por não ser algo muito saudável, bom, eu nem preciso falar sobre o posicionamento da maioria dos jogadores, né? A questão é, esses jogos, eles estão durando cada vez menos. Por conta disso, as empresas estão escolhendo lucrar o máximo possível no momento de ascensão do seu jogo, o que encurta a jornada e aumenta o lucro. O que, se você não estiver acompanhando até aqui, saiba que a jornada, ela abre sim mais possibilidades para o jogo ir lucrando, mas ela também gera mais gastos de desenvolvimento. Em resumo, é uma grande de uma maracutaia que sim, é revoltante pra caralho usar dessas táticas para manter as baleias no jogo ao invés de simplesmente melhorar o seu jogo, sabe? É revoltante, mas é o que rola. Você não vai ver novas features, não vai ter conteúdo diferenciado na próxima temporada, o que você vai ter é uma skin nova para você sentir que você precisa muito dela. Enfim, isso quer dizer que jogos de serviço são um modelo inviável? Jogos de serviço realmente merecem a reputação que têm? O problema são jogadores que continuam incentivando essas táticas? Não.
O problema é o mesmo de sempre, a gente só deu outro nome. Jogos de serviço são algo totalmente viável e, na verdade, deveriam soar como uma boa notícia. A ideia de ter uma empresa trazendo cada vez mais conteúdo para o seu jogo deveria soar como algo animador, mas o que acontece é algo totalmente contrário. A reputação desse tipo de jogo ficou manchada graças aos últimos acontecimentos ao longo dos anos. E para provar o meu ponto, a gente vai analisar de perto dois dos exemplos mais bem-sucedidos da indústria, mas que tiveram abordagens completamente diferentes durante a sua jornada. Sim, eu tô falando de Destiny 2 e Warframe. Mas calma, antes de correr pros comentários falando pra eu deixar Destiny descansar em paz no caixão, saiba que meu principal ponto são sobre as empresas por trás desses jogos, e não necessariamente o jogo em si. Warframe e Destiny são comparados constantemente por simplesmente serem os exemplos mais bem-sucedidos da indústria no nicho que estão inseridos. Agora, lembra daquela linha de raciocínio que a gente construiu lá no começo do vídeo? Sobre a ascensão, a jornada e a queda? Enquanto Destiny 2 teve uma ascensão segura, já que o sucesso de Destiny basicamente vendeu Destiny 2 sozinho, Warframe, por outro lado, não dividiu da mesma segurança. E aqui a coisa começa a ficar interessante, já que poucos jogadores conhecem a história de Warframe, não a lore do jogo em si, mas a história de como esse jogo surgiu. Warframe começou com uma ideia simples: ninjas no espaço. Tá, talvez não tão simples, mas segue. A Digital Extremes não era uma empresa conhecida. Ainda que fosse composta por pessoas extremamente talentosas, a mesma não tinha nenhum jogo com seu nome. Até que, em algum momento, a empresa resolveu que queriam fazer um jogo com a temática de ninjas espaciais. E claro, a empresa foi atrás de editoras que pudessem apoiar o projeto financeiramente. E adivinha só, ninguém, absolutamente ninguém botou fé nesse jogo. Não só não botaram fé, como afirmaram friamente que esse jogo seria um fracasso. Até que, no início de 2013, a AD finalmente lançou seu jogo de tiro espacial que eles tanto queriam que fosse real, ainda assim, a moral do time estava baixa. Eles haviam enfrentado um período de demissões extremamente agressivas, e mesmo 4 anos depois do lançamento do seu jogo, você ainda não veria um stand de Warframe na E3, você não teria outdoors do jogo, não veria esse jogo sendo citado em artigos de opiniões nos sites mais famosos dos games. Claro, algo totalmente contrário do seu concorrente direto. Com o passar dos anos, ambos os jogos receberam atualizações, mas com filosofias totalmente diferentes. Warframe tinha como forma principal de monetização a confiança do seu público. Já Destiny 2 ia para um caminho mais seguro, você precisaria comprar o conteúdo novo. Enquanto Warframe estabeleceu uma filosofia de que todo e qualquer conteúdo importante do jogo poderia ser obtido de forma gratuita, Destiny 2 a princípio nasceu como um jogo pago e passou a cobrar por todos os conteúdos novos. Ambos os jogos foram um sucesso, mas adivinha qual é que se mantém até hoje? Pois é. Eu sei, o Warframe ele é um caso de sucesso, mas é um caso único. Ainda assim, a sua filosofia e a forma com que a empresa lidou com a comunidade durante todos esses anos deveriam servir de exemplo para todas as outras empresas. Agora, mesmo com uma filosofia diferente, Destiny 2 ainda se manteve por muito tempo. Dizer que um é melhor que o outro seria fazer vista grossa para a longa jornada que ambos os jogos enfrentaram. Ambos os jogos são ótimos modelos para serem seguidos, mas com uma pequena diferença entre eles que muda tudo. Enquanto Destiny 2 seguiu por um caminho já conhecido da indústria, Warframe fez o completo oposto. Enquanto os jogadores de Destiny precisavam pagar para jogar o conteúdo novo, jogadores de Warframe tinham acesso ao jogo inteiro sem precisar pagar absolutamente nada. De um lado, você força o jogador a pagar por algo que gosta, e do outro lado, você incentiva o jogador a gostar do seu jogo. Enquanto que no segundo exemplo pode parecer que a empresa não gera lucro, na verdade, é o exemplo mais lucrativo, e você não precisa acreditar em mim. Os números falam por si só. Warframe, ele é a prova de que jogos de serviço são viáveis. Não só isso, como também a prova viva de que dá para fazer um jogo pró-consumidor e ainda ser lucrativo. Não, jogos de serviço não são um problema. O verdadeiro problema está em vender um serviço antes mesmo de vender o próprio jogo. Então, da próxima vez que você ouvir o termo jogo de serviço, não critique o jogo em si, mas sim o modelo de negócio da empresa por trás. Muito obrigado por me ouvir até aqui. A gente continua a nossa conversa nos comentários e, claro, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço.